O latino já tem dificuldade para falar de morte, né? Lidar com a Exato. morte. Acho que o brasileiro, E né? todo é apaixonado tem muita dificuldade para falar de dinheiro, porque constrange, né? Então, quando você vai falar de regime de bens, você está apaixonado. O senhor Zeno Veloso, ele tinha uma frase interessante. Ele fala assim, todo apaixonado deveria ser interditado, né? Porque você não tem aquela confiança para dizer, olha, vamos mudar o regime de bens. Mas eu ouso dizer que duas coisas. A primeira, eu acho que só não foi declarado inconstitucional porque ainda existe um modelo de proteção para os septuagenários. E por que eu digo isso? Porque embora exista aquela frase, né, que o parceiro eleito é o cônjuge, o companheiro, os filhos vão seguir os seus próprios projetos existenciais, o cônjuge, o parceiro, são aqueles que vão, na verdade, tá do seu lado, a te acompanhar. E aí eles diziam o seguinte, o cônjuge, também era do Zeno Veloso, né, falou assim, o cônjuge é mais do que parente, porque é o único parceiro eleito que vai te acompanhar toda a vida, então ele merece uma tutela sucessória diferenciada. É verdade, só que o modelo que nós adotamos, na prática, não deu certo. E se hoje nós estamos discutindo todo esse alvoroço, é lindo ouvir que agora o septuagenário, realmente, a parte mais importante respeitou-se a autonomia de uma pessoa capaz. Não, isso Agora, maravilhoso. existe um problema. Por que a gente está discutindo isso aqui? Porque com isso vem alguns problemas. E, na minha opinião, o principal é a consequência sucessória. E é aí que todo mundo está em polvorosa. Pelo seguinte, é a única válvula ao lado dos outros duas hipóteses do 1641, que o cônjuge não concorre. E para a imensa maioria das famílias reconstituídas, o modelo é a não concorrência. Eu ouso dizer que o regime do 1790, declarado inconstitucional, que era a concorrência do companheiro, que dizia que a concorrência do companheiro não se dava nos bens particulares, mas nos bens comuns, ele seria muito melhor aceito se fosse aplicado para os cônjuges. Muito melhor. As pessoas adorariam, porque aquilo que eu construí ao lado dele é justo que ele não tenha sua ameação, até que ele tenha sucessão. Sim. O problema foi quando mexeu nos particulares, porque ele mexeu com algo que é cultural nosso. A concorrência sucessória de cônjuges existe em outros países e ninguém reclama. E não é condicionada a regime de bens, não. Então, na Itália, por exemplo, tem concorrência e ninguém reclama. Só que nós não estávamos habituados e nós, quando eu digo nós, a maioria da população, não gostou do modelo. E como nós não temos saída, isso, na verdade, gerou os maiores debates do direito sucessório, que é hoje o tal do planejamento sucessório, que para muitos é renúncia antecipada à herança, é renúncia antecipada a um direito hereditário, que é o direito de habitação, e aí entra uma série de questionamentos que trazem toda essa ciência.